Eu sou o Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quando falamos sobre as pessoas mais terríveis do mundo, é claro que a maioria pensa no temido ditador nazista Adolf Hitler. Não há dúvidas de que ele foi uma das personalidades mais cruéis e odiadas de todos os tempos. A não ser que você tenha alguma identificação com o nazismo. Eu tenho certeza que o nosso público também acha o ditador alemão um dos indivíduos mais repugnantes da história da humanidade. Mas já parou para pensar que muitas pessoas são da família de Hitler e não devem ter orgulho disso? Claro que elas não são culpadas por terem nascido na mesma família de Adolf Hitler, mas isso não muda o fato de que são parentes desse homem. Mas quem são essas pessoas? O comandante da Alemanha teve filhos? Quem são os descendentes do ditador? Quais foram os herdeiros que ficaram com toda a sua fortuna? Vem comigo, que eu te conto esses e outros detalhes sobre a família e os descendentes de Adolf Hitler. A história de um dos líderes mais famosos dos últimos tempos é bastante conhecida. Afinal, os livros escolares nos dão uma ampla visão do que aconteceu. Além do mais, a gente já fez dezenas de vídeos sobre a vida do ditador nazista. Então, vamos pular a parte da biografia de Hitler e ir direto para o dia da morte dele. Em 30 de abril de 1945, pouco antes das 4 horas da tarde, foi dado um dos tiros mais simbólicos da Segunda Guerra Mundial. Hitler se casou com Eva Braun pouco antes do ocorrido. Os dois tiraram as próprias vidas. Ele com um tiro na cabeça, ela envenenada com cianureto. A notícia correu rapidamente pelo bunker da chancelaria, informação que, em pouco tempo, deu fim à Segunda Guerra Mundial. O casamento durou pouquíssimo tempo e os dois morreram sem ter filhos. Então, se Hitler não teve filhos, quem ficou com a fortuna dele? Em uma madrugada de 1945, Hermann Hoffmann, um judeu alemão que trabalhava para o Serviço de Inteligência do Reino Unido, foi acordado para uma missão um tanto quanto inusitada. As autoridades britânicas tinham acabado de prender um oficial nazista chamado Heinz Lorenz, que foi assessor de imprensa do ministro da propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels. Na jaqueta dele foram encontrados alguns documentos que o secretário pessoal de Adolf Hitler havia pedido a Lorenz que retirasse de Berlim. Um desses registros era nada mais, nada menos do que um testamento e o último desejo do líder nazista. Ironicamente, Hoffmann foi o responsável por traduzir o termo do homem que queria exterminar pessoas como ele, ou seja, judeus. Muitos dizem que a prova de que o chefe alemão não tinha filhos era exatamente o seu testamento. No documento, Hitler falou das suas motivações sobre o que fez e o que ainda planejava realizar. Também detalhou como seria o governo que o sucederia, além de nomear um novo gabinete. Já em relação a seus bens, não havia nada muito revelador. Em um trecho, o nazista escreveu o seguinte: o que possuo pertence, se tiver algum valor, ao partido. Se este já não existe, ao Estado. Se o Estado também for destruído, nenhuma outra decisão minha é necessária. Sendo assim, podemos concluir que Hitler não teve filhos, certo? Errado. Embora ele e a esposa Eva Braun não tenham deixado descendência, supostamente o homem teve um filho com outra mulher. Eu falo isso porque há alguns anos, olha só, o encanador francês revelou ser o neto do ditador. Segundo o relato de Philippe Louret, seu pai, Jean-Marie, disse a ele e a seus irmãos que eles eram netos de Adolf Hitler. Isso foi há mais ou menos 50 anos. Só que Louret nunca encontrou evidências que comprovariam o fato. Porém, em 2012, o rapaz finalmente achou algumas confirmações que indicavam o parentesco com o ditador nazista. O filho de um soldado que desembarcou na Normandia no chamado Dia D, importante ataque dos aliados que aconteceu no ano de 1944, divulgou anotações do diário de seu pai. O soldado Leonard Welkes escreveu que fez uma visita a uma mulher que dizia ter um filho com Hitler e que o garoto estava servindo no exército francês em uma batalha contra os alemães. Para Lorenz, esse relato confirma a teoria do pai, Jean-Marie Lorenz.
morreu em 1985, com 67 anos de idade. Ele contou que a francesa Charlotte Laubijoie, sua mãe, viveu um amor de verão com o nazista em 1917, quando ele ainda estava longe de ser um ditador. Na verdade, nessa época, ele era apenas um jovem soldado austríaco que lutava a Primeira Guerra Mundial ao lado dos alemães e se envolveu com ela em algum lugar no norte da França. É fato que Hitler nunca assumiu oficialmente ter filho ou filha, e apesar de não haver uma comprovação concreta, tudo indica que Philippe Louret realmente é neto do general. Isso porque testes recentes mostraram que o ditador e Jean-Marie tinham o mesmo tipo sanguíneo e uma escrita muito parecida. Além disso, já foram encontrados documentos do exército da Alemanha que apontam que alguns oficiais fizeram entregas de envelopes recheados de dinheiro para a mãe de Lorenz durante a Segunda Guerra Mundial. Para completar, quando a mulher faleceu, foram localizados alguns quadros com a assinatura de Hitler no sótão da sua casa. Enquanto isso, na Alemanha, foi achada uma outra peça pintada pelo comandante com a imagem de uma mulher extremamente parecida com Charlotte, a mãe de Louret. Tudo isso indica que ele é neto de Hitler? Não. Seria preciso um teste de DNA para confirmar o parentesco, algo que nunca foi feito. Mas que é estranho? Disso não podemos discordar. E não se engane em pensar que esse é o único descendente, quer dizer, suposto descendente de Hitler. Vamos dar uma breve analisada na família do ditador para você entender tudo sobre a linhagem dessa turma. Ele era filho de um funcionário público austríaco chamado Alois Hitler. Antes de se casar com a mãe de Adolf Hitler, Clara Alois se envolveu com outra mulher por nome de Franziska. Com ela teve 2 filhos, Alois Júnior e Angela. Tempos depois, o homem finalmente contraiu matrimônio com Clara. Além de Adolf e Paula, o casal teve 6 filhos, mas apenas Adolf e a irmã chegaram na fase adulta. Em algum momento, Alois Júnior, o meio-irmão de Hitler, brigou com o pai e resolveu deixar a Áustria. Inicialmente, ele foi morar na Irlanda, mas depois viveu na Inglaterra. Lá, teve seu primeiro descendente, William Patrick, nascido na cidade de Liverpool. Tempos depois, com a ascensão nazista, Alois Júnior deixou a nova família e foi morar na Alemanha. Por lá, se casou mais uma vez e teve outro filho, chamado Heinz Hitler. Esse sobrinho de Adolf, por sua vez, era fiel ao tio e seguidor do partido nazista. Morreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando se tornou prisioneiro dos soviéticos. Já a história de William Patrick, também conhecido como Willy Hitler, é bem diferente. Apesar de ter sido criado na Inglaterra, o garoto foi para a Alemanha em 1933, numa tentativa de se beneficiar do poder do tio. Na época, Willy chegou a chantagear o tio com as histórias sombrias da família para conseguir o que queria. Além do emprego em um banco alemão, também conquistou uma vaga em uma fábrica de automóveis. Apesar de serem 2 bons negócios, Willy ainda não estava muito satisfeito. Só que, para arrumar algo melhor para o sobrinho, Hitler pediu que ele renunciasse à nacionalidade britânica. O jovem sentiu que alguma coisa ali não estava certa e, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, percebeu quais eram as verdadeiras intenções do tio e voltou para a Inglaterra. Em 1939, Willy foi para os Estados Unidos e, com o início do conflito armado, foi obrigado a ficar por lá. Bom, na verdade, ele só continuou em terras americanas graças a uma permissão do presidente Roosevelt. O rapaz se alistou na Marinha em 1944. Depois da guerra, Willy mudou de nome, já que não tinha desejo de se associar a Adolf Hitler. Adotou o sobrenome Stuart Houston e foi viver em Long Island. O homem se casou e teve 4 filhos. Um deles perdeu a vida em um acidente de carro em 1989. Os outros 3, sobrinhos netos de Adolf Hitler, moram nos Estados Unidos. 2 são jardineiros e o terceiro é um psicólogo aposentado.
Existe um boato de que os 3 filhos de Willy fizeram um pacto para que nenhum deles tivesse descendente. A corrente também dizia que os primos dos garotos que vivem na Áustria fizeram o mesmo. Em 2002, um repórter britânico achou o filho mais velho de William, curiosamente batizado como Alexander Adolf. O sobrinho neto de Hitler não tem nenhum herdeiro, mas negou que ele e seus irmãos tivessem realizado qualquer tipo de pacto. Isso é o que sabemos sobre os descendentes de Hitler. Lógico que deve existir aí algum outro parente ao redor do mundo que não faz ideia que pertence à família do ditador. Ou talvez não quer ser descoberto, né? Por medo ou vergonha. Vai saber. Eu fico por aqui. Mas nos vemos em breve na Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!